Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E vídeo hoje para conversar sobre uma frase do nosso ministro Paulo Guedes, que eu até postei nas minhas redes sociais dizendo o seguinte, falei, poxa, aqueles que duvidavam que um dia eu concordaria com algo que o ministro da Economia dissesse, viveram para ver esse dia, né? Quando o ministro falando sobre a Caixa Econômica Federal, falando o seguinte, ora, se for só para dar lucro, é melhor privatizar, porque estatal tem que cumprir o papel de estatal, né? E apesar de essa frase ter sido falada numa entrevista onde ele falou várias outras coisas com as quais eu não concordo, né? Aquela questão de juntar Banco do Brasil com Bank of America, aquelas confusões todas, e não sei nem se ele falou essa frase com a mesma intenção que eu tenho ao falar essa frase, lembrando que eu falei exatamente a mesma frase num vídeo meu sobre privatizações, que vocês podem achar aqui no meu canal do YouTube. Por acaso era um vídeo sobre privatizações que eu falava sobre a Caixa, né? Eu falava, ué, se for só para dar lucro, é melhor privatizar. Mas essa frase vale a pena a gente explorar, e por isso, gravando um vídeo hoje no nosso canal, só para a gente explorar o que o que a gente traz de conceito por trás dessa frase. Porque vem por trás dessa frase toda essa discussão de qual o papel que uma estatal deve ter e se um país deve ou não ter muitas empresas estatais, ou se deve ter empresas estatais, né? Que tem algumas pessoas que chegam a esse extremo. E eu sempre defendi isso, né? O Brasil ou qualquer outro país deveria ter empresas estatais para atuar exatamente onde o país, a nação, precisa de algum tipo de segurança de que aqueles serviços, de que aquela matéria-prima, de que aquele insumo vai estar disponível a ponto de fazer com que a sua economia cresça da maneira mais saudável e justa possível. Que a sua economia ofereça oportunidades para todas as pessoas e você não crie um ambiente onde alguns poucos privilegiados possam prevalecer sobre os outros simplesmente por falta de algum tipo de condição. Em outras palavras, as estatais podem contribuir para um ambiente mais meritocrático no país, ou seja, a gente oferece as condições para as pessoas todas poderem se sobressair, e aí algumas vão se sobressair em relação às outras, mas a gente vai poder dizer o seguinte, ó, todo mundo teve condição de competir aqui, né? E além disso, as estatais devem existir também em setores que são estratégicos para o país como um todo, para a economia como um todo. Um bom exemplo é a questão do petróleo, né? Muitas pessoas falam, vamos privatizar a Petrobras, etc. E falam, a política de preço da Petrobras tem que ser o preço que está sendo negociado lá fora, tem que fazer aqui dentro, porque senão isso vai prejudicar os acionistas minoritários, etc. Vamos entender qual a função de ter uma empresa de petróleo com participação do Estado, como a Petrobras, né? Vamos supor que tem uma guerra lá fora, Deus me livre, bater na madeira aqui 3 vezes para a gente não ter uma guerra, mas que envolva Irã, Iraque, Venezuela, Oriente Médio, Estados Unidos, Canadá, bota um monte de produtor de petróleo, aí o preço do petróleo multiplica por 5, né? O que acontece se a gente não tem uma empresa como a Petrobras aqui no Brasil que é capaz de falar o seguinte, olha, o preço lá fora multiplicou por 5, mas durante esse período de pico, a gente vai continuar tendo os derivados de petróleo aqui no Brasil num preço que permita que os negócios continuem existindo. Porque se a gente multiplica por 5 o preço de todos os derivados de petróleo aqui no Brasil, os negócios todos vão fechar, ou quase todos vão fechar. Desde o Uber até a empresa que produz peças e plástico. Todo mundo vai ter um custo tão explosivo que não vai conseguir repassar isso e as empresas, ao invés de trabalhar tendo prejuízo sucessivo, vão ser obrigadas a fechar as portas e o país para. E a gente entra na maior crise que a gente pode imaginar. É claro que eu estou levando a um caso extremo, mas só para mostrar como é importante o Estado estar presente num setor como esse, ainda mais
sendo um país como o Brasil, que oferece essa possibilidade, veja bem, somos um dos países mais privilegiados do mundo de poder dizer o seguinte, olha, a gente tem uma quantidade de petróleo aqui que se o mundo acabar lá fora, a nossa economia continua tendo esse combustível para funcionar, entendeu? Então essa é a função de uma estatal. E é claro que isso não quer dizer que a empresa estatal ela tem que dar prejuízo, que ela tem que ser ineficiente. Não, a empresa estatal deve ser o mais eficiente possível. A empresa estatal ela deve perseguir ser sustentável. Todas as vezes que ela conseguir ser uma empresa estatal que gera lucro, ela deve tentar gerar lucro. Por quê? Para poder ser uma empresa que investe em se modernizar, uma empresa que investe em poder construir instalações mais amplas e que consegue atender melhor a população, uma empresa que consegue investir em pesquisa. Então é claro que ela deve perseguir lucro. Mas uma coisa que a gente estuda muito, né? Todo mundo que fez as ciências exatas já estudou isso, você às vezes, numas equações que tem um número maior, quando você tem um número maior de variáveis do que você tem de equações para solucionar um sistema, você tem que escolher uma variável para otimizar, né? E a variável que você escolhe para otimizar numa empresa estatal não é o lucro, é como essa empresa pode servir ao país. Então, pergunta número 1 é o seguinte, eu preciso de uma estatal nesse ramo aqui? O país precisa de algo que sirva a população aqui nesse ramo? Então, por exemplo, eu estou olhando aqui na minha frente, tem uma impressora. A gente precisa de uma estatal de impressoras? Provavelmente não. Não precisamos de uma estatal de impressoras, porque isso é algo que não vai ter um papel de oferecer condições iguais de competição para o país, ou pelo menos tem várias coisas que vêm antes na fila que a gente tem carência de oferecer para as pessoas para que elas possam competir no mercado de trabalho de uma forma mais igual. Agora a gente precisa de uma empresa estatal que atue no segmento de petróleo, ou no caso da Petrobras de capital misto? Sim, eu não tenho a menor dúvida. No setor bancário, como é o caso da frase falada pelo ministro. Aí sim, gente, aí não tem a menor dúvida. O próprio ministro falou, e eu adorei a expressão que ele usou, capitalismo popular. É isso mesmo, veio uma luz aí naquele momento, durante um momento ele entendeu a história, que é o seguinte, se você pega esses bancos estatais, né, ou a Caixa Econômica Federal, pega o Banco do Brasil, que também é uma empresa de capital misto ali, e você faz essas empresas atuarem no mercado, oferecendo as condições que esse oligopólio dos bancos do Brasil não oferece. Veja que essa semana um dos bancos, um dos 5 maiores privados do Brasil, que é um banco externo que tem escritórios aqui no Brasil, reportou um resultado no Brasil maior do que o da matriz somado com a Inglaterra, juntos. Então é isso, essa farra que os maiores bancos no Brasil têm, cobrando taxas absolutamente absurdas, fora de qualquer contexto, em qualquer país no mundo. E aí você tem 2 bancos estatais que estão em todos os municípios praticamente e que poderiam oferecer condições para a gente fazer com que as pessoas pudessem montar suas próprias empresinhas, comprar seus equipamentos, comprar seu pedaço de terra, comprar sua casa. Quando você dá acesso às pessoas mais pobres a ter os meios de produção, né, a comprar uma maquininha, ou a comprar uma terra, ou qualquer coisa do gênero, essa pessoa já sabe produzir riqueza. E aí o que você faz? Você dá um super impulso para a economia. E não pensem que isso vai destruir as empresas maiores, pelo contrário, isso vai fazer com que as empresas maiores possam se aproveitar dessa atividade maior na base e possam até expandir, né? Então, assim, os bancos estatais que a gente tem, eles cumprem um papel fundamental. Eles devem ter lucro até para poderem se financiar o seu próprio crescimento. Isso é uma indústria que está em absoluta transformação, né? Que está investindo demais nas novas tecnologias. Hoje em dia você pelo celular faz tudo que você tem que fazer no seu banco e isso vai mudar cada vez mais. Daqui a pouco você vai mostrar o seu rosto no celular, tá tudo que você tinha que fazer no dia feito ali, né? Obviamente estou aqui inventando um futuro recente, mas se não for assim vai ser alguma outra coisa super moderna que vai acontecer e os bancos têm que acompanhar isso. Mas o objetivo desses bancos é oferecer acesso
a crédito, acesso ao dinheiro, acesso a um instrumento de poupança que esses outros bancos privados não vão oferecer ou não podem oferecer nas mesmas condições que os bancos públicos. Então é isso mesmo, vamos baixar a taxa de financiamento para as pessoas poderem construir suas próprias casas ou comprar seus imóveis? Vamos fazer isso, mas vamos fazer isso de uma maneira radical. Vamos baixar as taxas de crédito direto ao consumidor, as taxas do cheque especial, as taxas do rotativo de cartão de crédito, que no Brasil cartão de crédito não é cartão de crédito, né? Porque ninguém pega crédito naquilo, que o dia que alguém pegar crédito no cartão de crédito, o cara faliu ali 3 meses na frente, né? Com 10% ao mês, ninguém consegue viver com 10% ao mês, com um país que tem taxa de 6%, 6,5% ao ano. Então é o seguinte, vamos fazer esses bancos cumprirem o papel deles. E todas as vezes que a gente for falar de estatais, vamos fazer essa pergunta. Primeiro, o país precisa da oferta desse serviço para poder igualar as condições? Então tem sentido sim ter uma estatal. Num país tão desigual como o Brasil, onde as condições são tão mal distribuídas, tem sentido. Tem outras empresas que não faz sentido serem estatais, porque não vai fazer a menor diferença, como eu dei o exemplo aqui, hipotético de uma empresa de impressora. Pô, a gente poderia estar usando esses recursos para outras coisas. Vamos discutir isso também. Agora, tudo isso, toda essa discussão, ela não é contrária a dizer que as estatais elas deveriam passar por um processo de modernização, de geração de eficiência muito grande, entendeu? Isso tem que acontecer. Temos que discutir a estabilidade das estatais? Sim, até no meu último livro eu falo que a gente deveria discutir a estabilidade das estatais, até porque isso pode ter um efeito de melhorar a performance das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender as peculiaridades das estatais. Se você não tem estabilidade nenhuma das estatais, trocou de governo, o cara manda embora todo mundo, contrata todo mundo da turma dele. Aí troca de governo, manda embora todo mundo, bota todo mundo da turma dele. E aí o que acontece? Ninguém acaba se aperfeiçoando naquela sua tarefa, todo mundo tem esse medo de sair o tempo inteiro. Aí sim você vai ter uma empresa que não vai ter uma produtividade boa, onde as pessoas não vão desenvolver uma experiência necessária para a empresa poder ter bons índices também de desempenho. Então assim, tem um sentido, tem uma lógica ter estabilidade numa estatal. Agora, precisa ser do jeito que é hoje, ou você tem que flexibilizar um pouco isso, para poder correr atrás de performance também. Eu acho que você poderia ter alguma flexibilização nessa estabilidade. Mas é essencial o papel das estatais num país como o Brasil, onde tem tantos serviços, tem tantos insumos que são necessários ainda para boa parte da população, em condições de mínima estabilidade e oferta para essas pessoas poderem competir nesse nosso país, entendeu? É livre mercado, não tem estatal, deixa comer solto. Eu sempre gosto de falar o seguinte, já tentaram fazer isso agora no mundo, né? Olha só, um território onde não tem presença de Estado, cada um compete com o que tem, você pode começar da tua garagem que você vai poder competir com um cara enorme. E o que foi isso? Foi o ambiente ali da internet. O que aconteceu com o ambiente da internet? Ficou um ambiente ali bacana, onde todo mundo tem seu espaço, todo mundo consegue ganhar vida, todo mundo consegue sobreviver. Não, o que aconteceu foi o seguinte, é um território só de monopólios. A internet é um território só de monopólio. A rede social de negócios é o LinkedIn, monopólio. A de rede social de amigos, Facebook, monopólio. De fotos, Instagram, monopólio. De pesquisa, Google, monopólio. Vai olhando, todos, monopólio, 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 monopólio. Eu brinco que se isso fossem um grupo de pessoas, né, que estivessem disputando no mercado, ia ter que construir um cemitério gigante, porque o que morreu de gente nesse mundo aí da internet, por quê? Porque é isso mesmo, é pura competição, vai quem aguenta, the winner takes all, o campeão leva tudo. Então, num país não pode ser assim. Você tem que garantir o mínimo de condições para as pessoas poderem competir. Claro, você tem seus montes e vales, pessoas que ganham mais, outras pessoas que ganham menos, mas você nunca pode deixar desassistida essas pessoas que ganham menos e, mais ainda, sem as condições delas poderem, através do trabalho, do esforço e da vontade delas, também ter uma mobilidade social, né? Então,
o ministro falou uma frase muito feliz, que foi o seguinte: se for só para dar lucro, privatiza, porque empresa estatal não é feita só para dar lucro, ela tem que cumprir o papel dela. Vamos botar a Caixa para dar financiamento muito mais barato, capitalismo popular, reativar a economia. Então, pô, eu achei assim uma ótima frase, um bom tema para a gente falar aqui, falar sobre o papel das estatais, da importância que as estatais devem ter no país, e falar sim que deve existir um programa de ganho de eficiência, de modernização, de tudo nas estatais. Mas, em alguns casos, até para aumentar o escopo delas, aumentar a participação delas na sociedade, para a gente ter um país onde todo mundo tem as condições de poder minimamente competir e, através do seu próprio esforço, garantir o seu sustento. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.